Quero convidar os irmãos para que nós possamos ler dois textos da palavra de Deus. Primeiro está em Efésios capítulo 3, é uma oração que Paulo faz pela igreja. Esta oração começa aqui no versículo de número 14 e termina no versículo de número 21. Aí depois nós vamos no outro texto, que está em 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo de número 9. Tá? Então, Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. Deus é mais, Deus é demais. Deus é mais, Deus é demais. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Efésios 3, 14 a 21, que diz assim: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu quero ressaltar o versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, eu estava assistindo um vídeo do psiquiatra Cury, e ele comentava sobre a questão de uma nuvem que paira e que marca a sociedade neste tempo, que é a nuvem do desânimo, que é a nuvem da depressão, que é a nuvem, então, do adoecimento mental. Do adoecimento mental. São 322 milhões de pessoas, por exemplo, sofrendo de depressão em dados de 2017, segundo a OMS. Também, segundo a OMS, esse número na pandemia aumentou em 25%. São 266 milhões de pessoas sofrendo de crises de ansiedade. E se nós pensarmos o seguinte, né? Nós temos na população brasileira 210 milhões de habitantes. Somos hoje, em termos estatísticos, e aí o número é uma coisa, né, que não revela necessariamente a prática, mas em termos estatísticos, somos em torno de aproximadamente 65 milhões de evangélicos no Brasil. Se nós pegarmos, então, o percentual que tem aplicado para a população mundial de pessoas deprimidas e aplicarmos a realidade do contingente que nós temos, então, da população evangélica no Brasil, nós vamos observar que tem muitos crentes sofrendo de adoecimento na sua saúde mental. Afeta cada um de nós, afeta todos nós. E aí, uma das características é bater o desânimo. É bater o desânimo. O irmão já se sentiu desanimado? Quem aqui já se sentiu desanimado? Quem aqui... Não vou pedir para poder levantar a mão, não. Mas quem aqui hoje está se sentindo desanimado? Porque uma coisa até que nós pastores por vezes não percebemos, é esta prática de falar: você está animado?
Você está animado? E o que nós queremos é que as pessoas digam que elas estão animadas. O que nós queremos é que elas reafirmem que elas estão animadas e que assim elas façam, mesmo não estando. É como se fosse uma violência emocional, digamos assim. É uma forçação de barra, está entendendo? Para poder dizer alguma coisa que não está sentindo. E fica mais agudo quando nós usamos o argumento da fé. A fé é um instrumento maravilhoso para cada um de nós. É um instrumento para que nós possamos avançar, não é um instrumento para que nós possamos nos cortar. Porque fica mais agudo quando, por exemplo, você está animado, você confia em Deus. Como se uma pessoa desanimada significasse que ela não confiasse em Deus. Por outro lado também, é importante que nós assim entendamos que eu e você oscilamos. Que existem momentos que nós somos crentes ao ponto de podermos fazer como Pedro. Senhor, permita-me que eu vá andar sobre as águas, e lá vamos nós e andamos. Amém? Existem momentos que a gente assim, sabe, o mundo pode estar pegando fogo, pode estar tudo revirado, mas você é capaz de poder enfrentar essa adversidade, essa situação, com determinação, com fé. Mas sejamos sinceros, existem momentos que também como Pedro, esta fé nos falta. E nós afundamos, e nós nos desesperamos. O mesmo homem, o mesmo apóstolo que pediu a Jesus para poder andar sobre as águas, e que andou sobre as águas, é o mesmo homem que, tendo dado alguns passos, ele começa a afundar no mesmo contexto, e ele fica desesperado. Então este homem Pedro reflete as oscilações que eu e você temos, o que não significa que nós devemos nos cortar com a fé. Pedro revela para a gente que tem momentos que nós somos crédulos e que tem momentos que nós somos incrédulos. Somos crédulos e nós somos incrédulos em alguns momentos. Somos crédulos quando frente, repito, à adversidade, à dificuldade, nós temos a convicção que vamos vencer, que vamos superar. Somos incrédulos quando, tendo lutado, por exemplo, o profeta Elias, falamos sobre ele no seminário de oração na quarta-feira passada. Eu reforço aqui o convite do pastor Zeca para que o irmão venha, tenha sido bênção. Venha, irmão. Quarta-feira, 19h30, as grandes orações da Bíblia, e a irmã Sônia nos dirige num momento gostoso de oração. Venha para nós estarmos juntos. Então nós falamos sobre o profeta Elias, que em um momento, ele, tomado de ousadia, ele desafia os profetas de Baal, ele enfrenta os profetas de Baal, ele zomba dos profetas de Baal por conta daquilo que eles estavam fazendo e não estava dando resultado. E em outro momento, o mesmo profeta Elias, ele foge, porque uma mulher disse: eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. Então Elias, ele representa justamente esses momentos em que nós somos crédulos e os momentos em que nós somos incrédulos. Ok? O que não significa dizer que não tenhamos fé em Deus, é que nós oscilamos em nossa fé, conforme diz o hino do cantor cristão, oscilando a minha fé. Então, o que eu quero aqui destacar é que frente a essas situações da nossa vida, não cabe cobrança, não cabe a questão de poder ficar medindo a fé, certo? Frente às situações adversas da vida, frente às questões que nós enfrentamos na vida, o que cabe é nós dobrarmos os joelhos, é nós olharmos a nossa insignificância, é nós olharmos a nossa fragilidade e depois fazermos o quê? Olhar para Ele, olhar para Deus. Nesta noite eu quero te convidar, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você tem feito isso, eu sei que você tem pautado a sua vida desta maneira, mas eu quero te convidar em nome do Senhor Jesus, a que você olhe para Deus, porque Deus é mais, porque Deus é demais. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, não é? Eu tenho no meu smartphone, e eu estou num culto, eu estou em qualquer situação, pode ser uma criança, por vezes Deus me dá naquela palavra alguma ideia, alguma coisa, eu vou lá e anoto. Então eu tenho um celeiro de sermões. Se tiver, por exemplo, se fosse o caso de eu ter uma mente fechada, eu tenho um celeiro de sermões.
São ideias que vêm. E eu fui examinar esse celeiro de sermões e me deparei com esse texto, com anotações que eu fiz deste texto. Aí eu comecei a pensar nesse texto. E na medida que eu fui pensando nesse texto, irmãos, eu me senti renovado. Eu fui sentindo, sabe, como que Deus é mais, como que Deus é demais. Observem bem esse versículo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Quanto nós pedimos ou pensamos. O infinito já é um absurdo. Tudo, né, no infinito é um absurdo maior ainda. Então aquilo que Deus tem feito e faz por cada um de nós é absurdo. É absurdo. A despeito de tudo aquilo que eu e você por vezes negligenciamos, mas esse Deus de amor, de graça continua fazendo, é absurdo. E quando eu fui então aqui, sabe, irmãos, meditando nesse texto, refletindo nesse texto, e refletir num texto, refletir é você conversar com você mesmo. Você já conversou com você mesmo? Sabe, é você ficar conversando com você mesmo. Eu vou falar para vocês, eu fiquei me sentindo assim: toma, idiota. Fica aí pensando que não vai conseguir, que não vai dar certo. Veja aqui, seu bobo. Olha o que está escrito aqui. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem pensado. Irmãos, isso foi crescendo dentro de mim, honestamente, foi crescendo dentro de mim. Foi me dando uma alegria, né, que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Que eu quero falar com vocês sobre isso. Desse Deus maravilhoso, que nós cremos e que nós confiamos. Que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Esta expressão infinitamente mais, nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Infinitamente mais é da ordem daquilo então que o mesmo apóstolo Paulo, mas num outro contexto fala o seguinte: que olhos não viram, né, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. A gente não tem noção. A gente não tem noção do que Deus tem para cada um de nós, do que Deus tem para a tua vida, do que Deus tem dispensado para você. Não é uma colocação que é feita isoladamente. Aqui é uma oração. Aqui é uma oração. Paulo está orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. Onde é que ele estava nesta oração? A igreja de Éfeso, um grande centro, não é? Do Império Romano, uma igreja importante, sofrendo a perseguição, sofrendo o aperto, sofrendo as lutas. Paulo estava intercedendo por eles. Irmãos, como é bom ter pessoas que intercedem por nós. Como é bom quando, por exemplo, alguém fala: pastor, eu orei por você. Como é bom. Como fortalece a gente. E mais do que fortalecer, a gente não tem noção de que naquela hora que a gente está ali meio ao quebrado, tem alguém lembrando da gente em oração. Sabe, por vezes Deus coloca no meu coração, e eu pego e saio ligando para algumas pessoas, mas não saio ligando aleatoriamente. É aleatoriamente para mim, mas não é aleatoriamente para Deus. Eu ligo, eu passo mensagem, eu oro, e depois algumas pessoas falam: pastor, mas veio numa hora precisa. Louvado seja Deus. Então Paulo aqui, ele está orando pelos irmãos da igreja de Éfeso. Ele está clamando a Deus por estes irmãos. E observem bem que nesta oração ele fala que para que vocês entendam, para que vocês vejam, para que vocês compreendam a riqueza, a profundidade, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês vejam a segunda riqueza da sua glória. Conceda que vocês sejam fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite em vós, no vosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade do amor de Deus. Os irmãos estão observando aqui. Paulo está falando de um homem interior, está falando daquilo que está dentro de cada um de nós, para que sejamos fortalecidos. Paulo estava orando pela igreja, pelos irmãos da igreja de Éfeso. Onde é que ele estava? Essa carta é uma das cartas escritas da prisão.
eu fico por vezes abismado. Eu louvo e glorifico a Deus quando eu vejo uma pessoa que, frente a tantas adversidades, ela ainda ali, naquela adversidade, ela glorifica a Deus. Ainda ali naquela situação, ela exalta o nome do Senhor. Sabe, porque por vezes, basta um espirro, um resfriado, para que nós possamos ficar totalmente desestabilizados. E eu louvo a Deus quando por vezes eu vejo essas pessoas, mas eu me surpreendo também, irmãos. Porque ao mesmo tempo, então que lendo esse texto aprende idiota, veja o que é, mas às vezes na minha vida eu me surpreendo com uma força que não é minha. Com uma capacidade, com uma unção que não é minha. E olha que eu me considero um cara por vezes com um pavio muito curto. Muito curto. Mas às vezes frente a uma situação assim de inusitada, Deus me dá, é de Deus, aquela coisa assim de poder e dar uma direção. E dar aquela direção. Eu nem me reconheço. Então é Paulo orando pelos irmãos numa situação em que ele estava preso. Existem pessoas que mesmo com saúde estão aprisionadas por uma doença emocional, uma doença interior. Existem pessoas que mesmo dentro de uma postura em que socialmente elas estão muito bem, obrigado, mas se for ver a vida delas, são extremamente empobrecidas, por que não dizer em alguns casos, desgraçadas. Possuem muito, mas a vida é uma vida desgraçada. Então, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é o que está dentro da gente. É aquilo que move a gente por dentro. É aquilo que sustenta a gente por dentro. Essa carta de Paulo aos Efésios é um clássico das cartas paulinas. É um clássico de uma teologia muito bem colocada, de uma perspectiva da graça de Deus aqui tão bem apresentada. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo consegue abordar vários temas aqui. É uma carta maravilhosa porque fala que dentro de cada um de nós tem uma luta constante. Tem uma luta constante, tem uma batalha constante. A carne guerreando contra o espírito guerreando contra a carne, é constante dentro de cada um de nós, é constante. E Paulo fala como que nós podemos vencer, então, esta luta. Então aqui, ele está nesta oração pelos irmãos da igreja, tá? Falando que eu intercedo por vocês, para que vocês sejam fortalecidos. Irmãos, eu oro pelos irmãos. E eu sei que os irmãos oram por mim, para que nós sejamos fortalecidos. Porque os dias não são bons, porque os dias são maus. Mas se nós ficarmos tão somente olhando para os dias maus, nós vamos nos afundar com os dias. E não é isso que Deus quer para a gente. Não é isso que Deus espera para a gente. Os dias são maus, mas dias maus viveram os meus pais. Dias maus viveram os meus avós. Dias maus o homem vive desde que o pecado entrou no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo. E desta maneira, para que nós possamos viver nos dias maus, enquanto aqui nesse traço de vida nós estivermos, nós precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior. E aqui Paulo, nesta oração em favor dos irmãos da igreja de Éfeso, ele dá como que uma injeção de ânimo, como também ali em 1 Coríntios 2,9, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso é uma injeção de ânimo, não é? Porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Isso é uma injeção de ânimo. E é tudo que nós precisamos nessa vida. Quem sabe é tudo que você precisa nesse momento, de uma injeção de ânimo, uma injeção de renovo, e não de um ânimo barato, mas de um ânimo que vem do Espírito Santo de Deus. Esta carta, meus irmãos, a semelhança da carta aos Colossenses, ela tem um viés central, um eixo central, que é a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. É de poder falar então que Jesus é este eixo central, que Jesus é aquele que está à frente, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis. Então o eixo central, e onde Paulo baseia a oração dele, irmãos, onde nós baseamos a nossa oração, é no nome de Jesus.
quando cada irmão termina de orar, como é que diz? Em nome de Jesus. O que dá garantia que a minha oração, que a sua oração é atendida, não é o seu nome, não é a sua condição, é o nome de Jesus. Então nós colocamos e nós pedimos e nós apresentamos no nome de Jesus. Então a semelhança de Colossenses, aqui também Paulo tem este viés, ele está nesta perspectiva, ele fala aquele quem? Aquele que enviou o filho dele, aquele que por amor enviou o seu próprio filho, para vir a este mundo, estar entre nós, experimentar da nossa realidade, viver, não é? Sofrer, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Aquele que é poderoso, aquele quem? O Deus que é acima de todos os deuses. Aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Aquele que na verdade, ele age em todo momento e tem controle de toda a situação. Eu posso me descontrolar, eu não vou falar me descabelar porque não tem mais cabelo, né? Mas você pode se descabelar, mas Deus mantém. Eu passo para os irmãos, por vezes, hoje eu conversei com a Renata, chamei no gabinete, Renata, as duas filhas, porque quando nós temos alguém que está adoentado, eu já disse isso, quero repetir, a gente foca muito em cima do doente, e tem que orar pelo doente, mas e quem dá apoio para o doente? Não é? Olha só essa menina, já esses anos todos, como é que ela tem sido resiliente? Essas meninas, as filhas, hoje a filha estava aqui tocando teclado com o irmão Leônidas. Como que isso passa numa cabecinha de uma menina que está com 11 anos? Como é que ela vai compreender esse sofrimento todo? Aí eu e Simone nós chamamos no gabinete, né? E perguntei, olhando para elas, como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo? O que vocês estão sentindo? E dizer para vocês que nós oramos pelo Claudinho. Hoje, inclusive, ela disse que talvez ele saísse do CTI e viesse para o quarto. Aleluia! O que Deus tem feito na vida desse rapaz? Eu já o acompanho há muito tempo também, como que Deus tem sido, assim, demonstrado a graça e o poder dele. Mas oremos pela Renata e oremos pelas filhas desse casal, pela família deles. E ali então, irmãos, essa questão de quem apoia carece ser apoiado, quem sustenta carece ser sustentado. Então Paulo aqui está nessa perspectiva de oração para poder falar, eu estou orando por vocês, eu estou clamando por vocês, muito embora preso. E pelo que tudo indica, quando ele escreveu esta carta, a prisão já caminha para o final, não para ele poder ser solto, mas para poder receber a sentença e ser morto. Então ele já está naquela expectativa, como ele deixa claro em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo escreve isso em Timóteo, ele fala assim, eu já sei que eu nesse mundo estou desenganado. Eu já sei que a sentença é desfavorável. Ele já está ali naquela convicção de que já tinha terminado. Está entendendo? Mas ele vai até o final. Então Deus fala para mim e para você, para nós irmos até o final. Até o final. Este homem então está orando pela igreja. E essa oração, repito, essa injeção de ânimo. E quando eu aqui, irmãos, lendo esse texto, porque eu falo que eu anoto, mas nesse particular eu anotei o texto e algumas observações, mas não anotei o título. E foi crescendo no meu coração, Deus é mais, Deus é demais. Deus é mais, Deus é demais, Deus é demais. Não se assuste com o tamanho dos seus problemas, pensando que nem Deus poderá ajudá-lo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que você pede e tudo o que você pensa. Deus é mais, Deus é demais. Não se assuste com o tamanho dos seus problemas, não se assuste com o tamanho das suas dificuldades. Por isso que eu disse no início, que frente às nossas debilidades, é nós nos curvarmos perante Deus, reconhecer a fraqueza, a virtude em reconhecer a fraqueza, a virtude em poder reconhecer nossas limitações, e podemos então olhar para aquele que é o Deus que tem todo o poder. É este que eu te desafio, que eu te estimulo a poder olhar, a que você continue olhando, frente aos problemas, frente às dificuldades, pensando que não vai conseguir, pensando que não vai superar, aquele que é poderoso. Então esta oração de Paulo remete justamente ao Senhor Jesus, é poderoso. Porque o poder de Deus
foi verdadeiramente e literalmente demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo que ao mundo veio, está tudo demonstrado do nascimento dele até a morte e a ressurreição dele. O nascimento de Jesus a partir da Virgem Maria, o nascimento de Jesus a partir no local que é um estábulo, toda a história diversa, a crucificação do Senhor Jesus e a ressurreição, meus irmãos, é olhar para Jesus, é olhar para essa expressão da revelação maior do Senhor, de Deus, e ver que Deus é mais, Deus é demais. Não tem como poder explicar, não tem como poder racionalizar, só tem como poder sentir, poder confiar. Então, para além das dificuldades, dos problemas, quando você se apequena, quando você acha que não tem condições, porque algumas vezes eu me acho dessa forma. Algumas vezes eu acho que não vai dar certo, que não vou conseguir. Algumas vezes eu olho para frente e falo, estou perdido, estou frito. Não é? E aí, nessas situações, o Espírito Santo, ele se move dentro de nós, ele nos desafia a que possamos olhar para aquele que tem todo o poder, aquele que é poderoso, Deus é mais, Deus é demais. Deus sabe o que você está pensando, Deus conhece os nossos pensamentos, quando nós mal acabamos de formulá-los ou antes de nós formularmos os nossos pensamentos. Alguém já disse para você, ou alguém costuma dizer para você, quando te vê recolhido, o que você está pensando? Porque também tem uma certa implicância nossa em não deixar que as pessoas fiquem recolhidas, né? Está pensando o quê? Deixa o cara pensar. Deixa. Mas pastor, mas aí ele fica... Aí é outra história, aí está certo em fustigar. Mas em alguns momentos de recolhimento, deixa pensar, deixa devagar, né? Deixa ali. Então, é esse momento. Mas a Bíblia fala que Deus conhece os nossos pensamentos. Meus irmãos, a Bíblia fala, Romanos fala, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque em tantas ocasiões, nós não temos no nosso vasto vocabulário palavras que possam nomear o que nós estamos sentindo. Palavras que possam nomear o que nós estamos pensando. Então, Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você está passando. E diz o texto que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo e do que você está pensando. Imagina isso. Nós precisamos ser claros em nossas orações. Nós precisamos ser claros em nossas orações. Orarmos perante Deus e colocarmos, irmãos, de podermos falar, olha, isso, Senhor, é o que eu penso. É isso que eu, a princípio, imagino. Que é bom, ou que vai ser bom para mim. Claro, sempre respaldado na palavra, mas não tenha vergonha em poder colocar. Tendo colocado perante Deus do que você pensa, então você vai fazer, e nós devemos fazer o seguinte, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu gostaria disso, eu queria isso, né? Mas seja feita a tua vontade. Se não há essa condição, se não há essa liberdade de poder colocar nessa oração, seja feita a tua vontade, é porque já há ali uma sinalização de que o que você está pedindo, talvez não seja algo que Deus tenha para te dar. Mas o fato é que esta liberdade em poder falar, em poder colocar, em poder se expressar, abrir o coração, nesta sociedade adoentada em que nós vivemos, porque há um adoecimento social, o mundo está doente, e nós precisamos entender isso até para nós pregarmos a palavra. Porque por vezes nós estamos querendo pregar a palavra muito no viés da acusação, do dedo em riste, e sem entender que essas pessoas, elas estão doentes, elas carecem de cuidado. E poder falar pela unção do Espírito Santo de Deus, para que o óleo do Espírito Santo derrame naquela ferida, para que alcance aquele coração. Independente do que ele pensa, do que ele acha, da incredulidade, alcança aquele coração, porque todas as pessoas, elas padecem do mal da existência, do mal de poder existir, de poder clamar ao Senhor, de poder colocar. Nós precisamos falar e nós precisamos escutar.
Nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos caminhar juntos, minha gente. Não tem como poder viver uma expressão de fé em que cada um caminha por si, em que cada um fica lá no seu cantinho isolado. Não, nós precisamos estar juntos. Observem bem os irmãos que Paulo, ele vai colocar isso aqui, ele fala: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. Então ele fala de poder estar com todos os santos. Tudo que o inimigo por vezes deseja fazer é colocar você num cantinho, é me colocar no outro cantinho, é colocar no outro cantinho. E aí quando a gente olha que tem um dado estatístico de 65 milhões de evangélicos no Brasil, será que é isso mesmo? Desses 65 milhões, quantos estão ali no relacionamento com Deus e quantos estão no relacionamento uns com os outros? Quantos desses 65 milhões só estão na igreja por interesse? Só vão quando o calo aperta, só vão quando ficam doentes, só vão quando ficam desempregados, só vão quando a coisa está preta. Louvado seja Deus, não é? Mas é assim que funciona. Então observe como que isso chega e vai influenciando a gente num tipo de evangelho que não é evangelho, que é um outro evangelho, que é o evangelho do individualismo, que é o evangelho da falta de compaixão, que é o evangelho sem misericórdia, que é o evangelho sem escuta. Todos nós estamos ocupados demais, sofrendo demais, com muitas coisas para ouvir o outro que está precisando. É assim, gente. Paulo está preso, situação fácil ou difícil, mas ele estava pensando nos irmãos. Nós precisamos subverter essa ordem, para poder estar juntos, trocar, sabe, compartilhar, falar. Nós temos a nossa célula que eu, Edclito, Roberto, Eidan, Eliel fazem parte. Como que é gostoso, gente? Como que é gostoso? Quando a gente começa a falar e a palavra daqui a pouco começa a circular, e começa a poder colocar, como que é gostoso esse compartilhamento. Eu estimulo você a fazer parte de uma célula, para você poder compartilhar, para você poder trocar. O fato é aqui que Paulo está colocando, então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, não é? Muito mais, em algumas traduções, tudo muito mais, do que pedimos ou pensamos. Então, do Deus que conhece o nosso pensamento, que ouve o que nós pedimos. O Deus que ouve o que nós pedimos. Deus não está com os ouvidos tampados para que não possa ouvir. Você pensa que Deus não está te escutando, Deus já está te escutando há muito tempo. E você deve continuar orando. Você não deve parar de orar. Você deve continuar orando. Agora, se você aceita uma dica, né, que eu lhe dou, que eu sei que é difícil, comece nessa oração a começar momentos de adoração. Comece nesse lamento que você fala, por que isso, por que aquilo. Comece a exaltar o nome de Deus, conforme nós observamos no salmista, no Salmo 42, quando ele fala do sofrimento, mas ele diz: ainda louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Eu ainda louvarei. Comece a agradecer, irmãos, pelo que está pedindo. Vamos fazer esse exercício de fé. Então abra o coração, peça. Mas o texto fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo. Não é parte, não é terça parte, não é um terço, é tudo, tudo, tudo e ainda mais, né, do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Deus lê pensamento. Deus lê o que está no coração. A Bíblia diz: ao coração contrito o Senhor jamais rejeitará. Como? Porque Deus sabe o que está no coração. Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe quando o teu coração está espremidinho, quando o teu coração está apertadinho, sabe? Quando o teu coração está assim, apequenado. Deus sabe. Talvez você esteja fazendo das tripas o coração para mostrar uma força que você não tem, para poder viver numa sociedade que sempre pede que você tenha um sorriso de orelha a orelha, para poder ficar numa expressão de fé, onde você quer afirmar a sua fé, falando que não está doendo. Que conversa é essa?
onde você quer mostrar para as pessoas alguma coisa que não é verdade. Deus sabe o que está dentro do teu coração. Deus sabe o que vai em cada coração aqui. Deus sabe o que está no teu coração, onde você está aí cultuando conosco pela transmissão. Deus conhece o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é mais, Deus é demais, porque Ele conhece o nosso coração. E Ele faz além do que nós pedimos ou nós pensamos. Então aquilo que nós verbalizamos é aquilo que nós pensamos. Então Deus realiza. Deus faz porque Ele é poderoso, porque Ele é mais, porque Ele é demais, minha gente. E a prova é que Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Sempre é desse sentido. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque Ele enviou Jesus. Qual é a base? É porque Jesus veio. Qual é o fundamento? É porque Jesus ressuscitou. É Jesus, é a centralidade. É em Jesus, é em Jesus, é em Jesus, é em Jesus. Meus amados irmãos, esse Deus grandão, tem um irmão que foi minha ovelha na Igreja Batista Filha de São, irmão Haroldo, e ele tem uma expressão que ele fala de Deus, Deus grandão. Deus grandão. Esse Deus grandão, esse Deus que é mais, esse Deus que é demais, esse Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos, não está longe de você, está ao seu lado e está dentro de você. Está dentro de você. Eu li essa semana, reli na verdade um livro em que o autor fazia uma comparação sobre as galáxias que nós temos. O Sol é uma das 200, não sei quantos, não vou arriscar bilhões, e depois fala de não sei quantas milhões de galáxias. Aí depois ele vai falar fazer uma comparação que nós temos de neurônios no nosso organismo, falar de cada neurônio pode fazer de X a Y sinapses, e ele fala o seguinte: nós temos mais dentro de nós de complexidade internamente do que tem nesse mundo todo de galáxias. Deus está dentro de nós, dentro daquele que nele crê, dentro daquele que um dia entenda ouvido a voz dele, porque a Bíblia diz: eis que estou à porta aí, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Gostei, irmã Kátia, da sua colocação aqui do Salmo 23, nunca tinha pensado nisso, né? Gostei. Cear, sabe, te munir, te suprir, te sustentar. Imagina, onde Jesus está vai ter falta de esperança, vai ter falta de segurança. Então ele é dentro de nós. Então esse Deus grandão, infinito em poder, não é? Esse Deus que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, esse Deus que é mais, esse Deus que é demais, esse Deus que é criador dos céus e da terra, esse Deus que enviou Jesus para nos salvar, esse Deus que olha para uma pessoa como eu, uma pessoa como você, pó que nós somos, frágeis que nós somos, esse Deus grandão, Ele está dentro de nós e quer estar dentro de você. O texto diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em nós. Há um poder dentro de nós. Há um dínamo em nós. Há uma força em nós. E esta força é o Espírito Santo de Deus. Essa força é o próprio Deus dentro de nós, que faz com que nós possamos, frente às adversidades, como Paulo estava enfrentando. Paulo estava preso. Ao tempo em que nós observamos, em que Paulo publica suas fragilidades e fala dos seus medos, mas observamos na Bíblia a história dele e de tantos outros personagens, como que ele foi sustentado pela fé. O justo viverá pela fé. Então é Deus dentro da gente. Entusiasmo, irmãos, sabe o que significa? A palavra entusiasmo é Deus dentro de você.
É a força de Deus operando dentro de você. É dessa maneira então que Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Éfeso, discorrendo sobre a salvação, falando sobre a graça, pela graça sois salvos por meio da fé, falando que devemos nos encher do Espírito. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse Paulo que fala, cuida da tua casa, presta atenção no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento familiar. Este Paulo que fala, tem um conflito dentro de você, tem uma guerra dentro de você, mas é o mesmo Paulo que fala, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando, irmãos, repito, eu fui meditando nisso aqui, foi crescendo uma alegria dentro de mim, foi crescendo um renovo dentro de mim. Irmãos, sabe aquele negócio que você fica assim, Senhor, conserva para poder chegar lá na hora aí, não é? Poder passar, transmitir, ou seja, sabe, para não ser um fogo de palha, para não ser uma coisa que fale, conserva. Deus conservou. E eu estou aqui hoje falando para você, à luz da palavra de Deus, que Deus é mais, que Deus é demais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que nós pedimos ou o que nós pensamos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que cultua conosco pela transmissão, tem um momento de quietude aí onde você está. Ah, irmãos, tudo que é feito num culto, nesta igreja, com todas as fraquezas que nós temos, tudo que é feito aqui é programado pelo Espírito Santo. Quem escolhe os cânticos aqui não é o Leônidas ou nem é os irmãos que estão na administração, é o Espírito Santo que está neles. Quem vem aqui nesse púlpito pregar, vem aqui, não é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui nesta noite, irmãos, me colocando perante Deus, reconhecendo a minha pequenez, abrindo meu coração para os irmãos. Eu estou aqui para poder falar, irmãos, daquilo que Deus colocou no meu coração e que está na palavra dEle. Eu estou aqui como instrumento, o Senhor usa a minha vida para, pela graça dEle, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, para a honra e glória do nome dEle, toda a honra e toda a glória seja ao nome dEle, para poder falar a você, para poder injetar em você, o Espírito Santo não injetar em você essa injeção de ânimo. Deus é mais, Deus é demais. Para de olhar para essas coisas, para de olhar para esses problemas, eleva os seus olhos para os montes, de onde te vem o socorro, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado. Para de pensar besteira, para de pensar no pior, louve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é mais, Deus é demais.